Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 1 da disciplina Gestão de Inovações Tecnológicas. Eu sou a professora Karen Stella e neste momento estarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando uma saia preta, uma blusa verde. Ao fundo temos uma parede branca, escrito EAD Mudando Realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, vamos então para a nossa primeira web aula. Temos aqui conceitos iniciais que você precisa conhecer, se apropriar, se aprofundar, né, para que você consiga então compreender os próximos conteúdos que nós veremos aí nas outras aulas. Então preste bastante atenção nessa nossa primeira aula, ok? Vamos ver então quais são os conteúdos que estudaremos agora. Primeira aula, estaremos estudando então as definições introdutórias de tecnologia, TICs, paradigmas tecnológicos, inovação e desenvolvimento. Muito bem, e os objetivos aqui da nossa aula, né? O objetivo é que você conheça os aspectos conceituais sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia. A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades, já temos aqui elementos importantes, né? E tirar proveito delas. Então, quer dizer que não basta eu identificar uma oportunidade e guardar para mim, né? Eu tenho que aprender a tirar proveito dessas oportunidades. A inovação não consiste apenas na abertura de novos mercados, vejam só, mas pode também significar novas formas de servir a mercados já estabelecidos e maduros. Claro, porque quando eu inovo, não necessariamente eu estou criando um produto novo, eu estou trazendo algo que não exista. Eu posso muito bem melhorar aquilo que já existe. Isso também é inovação, né? Posso melhorar, aperfeiçoar um produto. Sabe um produto que você usa há muitos anos e ele, com o passar dos anos, ele vai se aperfeiçoando cada vez mais? Isso é inovação, né? Ou eu posso também melhorar os meus processos, minha forma de atendimento, né, ao público. Isso também é inovação. Tá? Então, inovar não é apenas trazer algo que não exista para o mercado, mas sim também aperfeiçoar, melhorar aquilo que já está em andamento, em curso, certo? Ok, continuando então. Evidentemente, a tecnologia sempre desempenha um papel fundamental, claro. Então, já vamos destacar aqui a tecnologia, porque ela é fundamental na disponibilização de opções novas, né? No outro extremo da escala tecnológica, há espaço para melhoria de produtos já antigos, muitas vezes dando novas formas para velhas tecnologias, novas formas, que é aquilo que nós falamos agora há pouco para você. Então, a inovação não está restrita também apenas a bens manufaturados, tá? Então, inovação não está restrita. Muitos exemplos de crescimento por meio da inovação podem ser encontrados também aonde? No setor de serviços. Quando eu falei para vocês que a gente consegue melhorar, inovar os nossos processos, né? Nosso atendimento, né? Nosso setor de cobrança, de repente podemos aperfeiçoar e trazer uma inovação, tá? Na verdade, o primeiro computador empresarial do mundo foi usado para auxiliar no planejamento e na logística de produtos planificados, né? De uma empresa aí do Reino Unido. Então, no setor financeiro, o banco First Direct do Reino Unido tornou-se mais competitivo. Gente, isso aqui é super interessante, tá? A inovação, ela promove a competitividade nas organizações, tá? Atraindo, então, cerca de 10 mil novos clientes por mês. Como que eles conseguiram isso? Oferecendo um serviço. Olha só a inovação aqui no serviço.
oferecendo um serviço bancário telefônico sustentado por tecnologia da informação de alta sofisticação, um modelo que acabou se tornando padrão no setor. Então, nós vimos aqui que a inovação ela não está apenas direcionada a produtos, mas também ela pode ser implementada em serviços, né? Em processos, tá? E ela também é fundamental para gerar vantagem competitiva nas organizações. Por quê? Porque a inovação, aquilo que foi inovado, ele é um diferencial. Só aquela empresa tem aquela tecnologia, aquele produto diferenciado. Claro que a concorrência passa um tempo, ela pode tentar imitar aquilo que foi feito. Mas é o tempo também que a empresa que inovou já pode novamente aperfeiçoar mais ainda, né? Então acaba que sempre que a empresa consegue inovar seu produto, seu serviço, ela está ganhando uma vantagem frente aí aos seus concorrentes, ok? Muito bem, continuando. De acordo com a Estatística Canadá 2006, os seguintes fatores caracterizam empreendimentos bem-sucedidos de pequeno e médio porte. Então, vamos verificar aqui essas características, tá? A inovação é frequentemente a característica mais importante, associada a quê? Ao sucesso. Empresas inovadoras normalmente atingem um crescimento maior ou são mais bem-sucedidas do que as que não inovam, claro, né? Elas têm um diferencial. Empresas que ganham participação no mercado e lucros crescentes são quem? As que inovam mais. Vejam aqui que nós temos 3 elementos, 3 características, né, de acordo com esta empresa de estatística, que em todos esses 3 elementos, nós temos um fator importante relacionado à inovação. Empresas inovadoras são mais bem-sucedidas, são as que possuem mais lucros, né, e participação no mercado, certo? E são as que estão mais associadas ao sucesso. Você vê aqui a inovação, então, mais uma vez ganhando destaque. Então, não surpreende que esse raciocínio sustente um conjunto crescente de medidas políticas destinadas a incentivar e promover a inovação a nível regional e nacional, né? Então, você vê aqui a inovação ganhando destaque no mercado. E aqui vamos ver, então, a inovação e o empreendedorismo, né? O problema de uma pessoa é o quê? A oportunidade da outra. Olha que frase interessante, né? E a natureza da inovação é fundamentalmente o empreendedorismo, uma potente mistura de visão. Aqui nós temos uma breve definição, né, de empreendedorismo, para você verificar aqui quais são os elementos que compõem aí um espírito empreendedor, né? É uma mistura de visão, paixão, energia, entusiasmos, insight, julgamento, muito trabalho, tá? O que permite que boas ideias se tornem realidades. É o que eu falei para vocês, não adianta identificar a oportunidade e não colocar em prática, tá? Porque isso não é inovação. Ok? Então, vejam só esse pensamento de Peter Drucker aqui. Inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio pelo qual exploram as mudanças como oportunidades para um negócio ou um serviço diferente. Pode ser considerada uma disciplina, pode ser aprendida e praticada. Porque tem gente que fala assim, eu não tenho esse espírito assim de empreendedor, eu não sei inovar. Você pode aprender a inovar, né? Para que você possa praticar, tá? Então, veja que a inovação é uma ferramenta que os empreendedores utilizam, né? E ela pode ser aprendida, ela pode ser praticada e ela, normalmente, ela é utilizada no momento em que o empreendedor ele tem uma visão do negócio, do mercado, num momento diferenciado, ele consegue, onde as pessoas veem um problema, ele vê uma oportunidade,
né? E aqui eu quero trazer uma reflexão sobre o momento difícil que todos vivemos no período da pandemia da Covid-19, que com certeza foi um problemão para todo mundo. Muitas empresas fecharam por causa disso, mas muitas outras abriram, né? Novos negócios surgiram, especialmente do microempreendedor individual, pessoas que às vezes até perderam seus empregos, mas viram aí no pequeno negócio uma oportunidade de estar ali tirando um sustento para sua família, fizeram uso daquela oportunidade, daquele momento, praticaram ali a sua criatividade também, porque tem muito disso, tiveram uma visão diferenciada do mercado, onde todos só viam problemas, essas pessoas viram oportunidades. Às vezes, negócios que elas pensavam que só ia durar durante aquele momento ali de pandemia, de isolamento social, mas que quando ela tivesse uma oportunidade, voltaria para o mercado de trabalho com a sua carteira assinada e tudo. Mas deu tão certo que está funcionando até hoje, né? Então, é a pessoa que tem na veia aquele espírito empreendedor, ou aprendeu, porque nós vimos aqui que a inovação você consegue aprender sobre ela, né? Praticar sobre ela. Então, muito legal isso, o sucesso das pessoas que nós estamos vendo, né, de empresas que surgiram num momento tão difícil e que deram certo e estão dando certo até hoje, né? Muito bom, vamos avançar aqui então. O empreendedorismo é uma característica humana que mistura estrutura e paixão, planejamento e visão. Olha que legal. As ferramentas e a sabedoria a usá-las, né? A estratégia e a energia, né? Não basta só querer fazer e falar, mas vou ficar aqui deitado na minha rede, tomando meu suquinho, né? Mas eu tenho ótimas ideias. Não, você tem que ter energia para executar essas ideias, né? Também fazer uso do bom senso, né? E a disposição de assumir riscos. Mas é qualquer risco, professora, que eu posso assumir? Não, são riscos calculados, tá? Aqueles que você sabe que você vai ter aí, de repente, uma alternativa, uma forma de se sair deles lá na frente. São riscos que você já presumiu lá no passado. É possível criar estruturas dentro das empresas, departamentos, equipes, grupos de especialistas e assim por diante, que tenham os recursos, são necessários recursos, e a responsabilidade para levar a inovação adiante. Mas a mudança efetiva não acontecerá sem, olha isso aqui, gente, espírito animal, né, do empreendedor. É aquela garra, é aquela vontade de ver as coisas acontecendo, sabe? Claro, tudo com muito planejamento, como eu falei para vocês. O empreendedor, ele não é aquela pessoa sonhadora que faz loucuras, não importa se tem recurso suficiente ou não, não. O empreendedor, ele planeja, ele calcula, né? E ele tem muitos pés no chão, mas ao mesmo tempo ele tem muita garra, muita vontade, vai para cima mesmo, e ele quer ver o negócio dar certo. É isso que é o espírito animal que nós colocamos aqui no nosso material. E ele é muito importante para que esse novo negócio cresça, amadureça, se firme no mercado, tá bom? Vamos continuar. Com o advento da internet, nós temos um elemento que foi muito importante, né? O alcance da inovação é importante. O alcance da inovação no setor de serviços cresceu muito. Não é sem razão que ela é chamada de a solução em busca de problemas. O desafio que a internet traz não atinge apenas grandes bancos e varejistas, embora sejam esses os casos que normalmente ocupam as manchetes de jornais. Também é uma questão, e provavelmente uma questão de sobrevivência, para milhares de pequenos negócios. Considere o caso das pequenas agências de turismo e da forma confortável como elas costumavam operar. Antes de nós termos aqui a internet, as pessoas, para fazerem uma viagem, a única opção que elas tinham era se dirigir diretamente, né, a uma agência de turismo e negociar ali. O máximo que elas poderiam fazer era, claro, pechinchar em uma e outra, saía de uma agência e ia para outra, mas com a chegada da internet,
Não, comprar passagem ficou muito mais fácil, as pessoas muitas das vezes nem sequer vão a uma agência de viagens, né? É claro que as agências de turismo, elas se modernizaram, elas trazem hoje muito mais possibilidades que antigamente. Né? Então, hoje vendem serviços que antes não vendiam. Por quê? Porque elas precisam desse diferencial, elas precisam ter essa vantagem competitiva. Você comprar parcelado uma passagem no boleto bancário, diretamente no site da companhia aérea, você não consegue. No site da companhia, você compra só no cartão de crédito, né? Assim? Mas numa agência você consegue. Então, você vê. Isso é uma vantagem competitiva, né? Isso é um diferencial que as agências fizeram ao longo dos anos para se manter no mercado, ok? Mas hoje o que nós queremos trazer é que a internet, ela trouxe muita inovação em todos os setores e também no setor de turismo, né? As pessoas podem diretamente acessar da sua casa mesmo uma página ali de uma companhia aérea, olhar, verificar os preços, analisar, e ali ela mesmo compra, fecha aquela passagem, emite o bilhete, já vai para o aeroporto. Veja só a facilidade, né, que a internet trouxe aí para as nossas vidas, né? Vamos continuar. Demonstradores cheios de panfletos, isso aqui é a realidade que nós estamos falando, né? Antiga das agências de viagem, né? Que as pessoas podiam manusear, mesas nas quais solícitos atendentes explicavam os detalhes de uma viagem, da reserva da passagem, né? Da aquisição de seguros e outros. Agora pense como tudo isso pode ser feito com um simples clique de um mouse, da comodidade do celular, e que pode ainda ser feito potencialmente com maior variedade. Claro, você consegue abrir aí diversas páginas na internet, todas ali de agências de viagens virtuais, por exemplo, e ali fazer aquela comparação de valores, né? Isso aí traz também essa outra questão aqui que nós temos dos preços mais competitivos, né? Não surpreende que uma das áreas de maior crescimento entre as novas empresas .com tenha sido a do ramo de viagens. Então, essas empresas, né, que terminam aí com .com, que normalmente a gente, é o endereço, né, dos sites que nós utilizamos aí na busca na internet. Então, o ramo de viagens tem crescido muito e muito na internet, né? E embora muitas empresas tenham desaparecido no estouro da bolha, né? Outras como lastminute.com, a Expedia, estabeleceram-se como principais participantes. Então é aquele negócio, lembra daquela frase que eu falei para vocês? Que o problema de uma pessoa é a oportunidade da outra? Pois é, então quando a internet chegou, trazendo inovação para as organizações, muitas empresas acabaram não conseguindo acompanhar, né, inovar, fazer uso dessa ferramenta. E aí sumiram, né, no estouro da bolha. Mas outras não, se firmaram, fizeram da internet, viram na internet um aliado para o seu negócio. Né? E aí é que está o negócio, aí é que está a situação. No momento de dificuldade, o empreendedor ele tem que ter essa visão. Não, peraí, isso aqui não é um problema. Vamos procurar achar aqui a solução. Né? Nós vamos ver nessa situação aqui uma oportunidade para a organização. Ok? Ok, continuando. Evidentemente, nem todos estão dispostos a comprar online. E, de qualquer maneira, sempre haverá campo para o agente de viagens de agência, claro, sempre tem. Especializado no serviço personalizado. Esse aqui também é um diferencial, né, de quando você vai ali pessoalmente, presencialmente, numa agência, você tem um serviço personalizado. Porque na internet você vai ter um serviço padronizado, né, que é diferente. Né? O mesmo serviço que você vai ter, todos os outros clientes vão ter. Já pessoalmente você tem um serviço personalizado, atuando então como mediador entre serviços virtuais e aqueles clientes que não se sentem muito à vontade com computadores, porque nós temos ainda muitas pessoas que não fazem muita questão, né? A verdade é que, sejam quais forem as condições tecnológicas, sociais ou mercadológicas envolvidas, a chave para se criar e manter
Olha aqui o que eu falei para vocês desde o comecinho. Vantagem competitiva tende a pertencer àquelas organizações que inovam continuamente, ok? Você vê a importância da inovação, né? Nós temos aqui, então, uma tabela, né, que indica algumas das formas como as empresas podem obter vantagem estratégica pela inovação. Vamos verificar, então, vocês têm essa tabela aí completinha no material de vocês, né? Mas eu vou mencionar aqui apenas alguns exemplos, tá? Novidade na oferta de produto ou serviço. Qual que é a vantagem? Oferecer algo que ninguém mais consegue, né? Por exemplo, introduzir primeiro o Walkman, né? Quem foi que introduziu primeiro o Walkman? Quem foi que teve a brilhante ideia de criar um telefone celular? Você está vendo aqui uma inovação que trouxe vantagem competitiva para essas organizações, né? Caneta esferográfica, câmera, lavadora de pratos, atendimento bancário por telefone, entre outros que vocês já conhecem, né? Temos aqui, por exemplo, novidade no processo, tá? Aqui nós vimos novidade na oferta de produto, serviço ou novidade no processo. Qual é a vantagem disso? Oferecer algo de uma forma que os outros não conseguem imitar. Mais rápido, mais barato, mais personalizado. Por exemplo, o processo de vidro laminado, né, da Pinton. O processo de fabricação de aço da Bessemer. O Internet Banking, a venda de livros online. Veja só que isso é uma inovação no processo, né, pessoal? E aí, assim por diante, vocês conseguem fazer aí a leitura completa no material, tá? Apenas aqui um demonstrativo para vocês, né, de exemplos de inovação. E aqui eu achei muito interessante esse exemplo aqui de Thomas Edison. Você sabe quem foi Thomas Edison, com certeza. Mas agora nós vamos verificar o espírito empreendedor de Thomas Edison. Vamos lá? No decorrer de sua vida, Thomas Alva Edison registrou mais de, olha só, gente, 1000 patentes, tornando-se assim um dos inovadores de maior sucesso da América. Os produtos pelos quais sua organização era responsável incluíram a lâmpada, que eu acho que você só pensou nela, né? Quando a gente ouve o nome Thomas Edison, só lembra da lâmpada. Mas também a película cinematográfica, né, de 35 milímetros e até mesmo a cadeira elétrica. Não sei se você sabia disso, mas Edison reconhecia, mais do que qualquer um, que o verdadeiro desafio da inovação não é a invenção, ter boas ideias. Mas olha aqui, pessoal, o verdadeiro desafio é o processo de fazê-las darem certo. Isso aqui que é o desafio, né? Dar certo, tanto técnica quanto comercialmente, né? Sua habilidade em fazer isso criou um império no valor de, em 1920, 21 bilhões. Então não basta você ter uma boa ideia. Você tem que fazer essa ideia dar certo. Você tem que fazer as pessoas acreditarem na sua ideia e comprarem a sua ideia, né? Então, essa ideia, ela precisa dar certo tanto no aspecto técnico. Eu tive uma ideia para criar um produto que não existe, né? Ok, ele vai funcionar? Vai funcionar. Mas ele vai ser aceito no comércio? No mercado? As pessoas vão comprar esse produto? Você vai conseguir, por exemplo, produzir em larga escala e ter aceitação desse produto? Tá? Então, esse também é o principal desafio da inovação, ok? Continuando. Edison reconhecia que, embora a lâmpada elétrica fosse uma boa ideia, não tinha relevância prática em um mundo onde não houvesse o quê? Eletricidade. Então, o que adianta ele fazer a lâmpada se não tem eletricidade para ligar? Por causa disso, sua equipe começou a construir toda uma infraestrutura de geração de distribuição de eletricidade, inclusive projetando luminárias, interruptores, fiação. Você sabia disso, que todo esse processo foi criado para que a lâmpada realmente funcionasse, para que ela fosse aceita, né? Então, esse foi o grande desafio, né? Em 1882, ele inaugurou a primeira central de energia de Manhattan e conseguiu acender 800 lâmpadas na área. Nos anos seguintes, construiu mais de 300 centrais.
não foi só a lâmpada, né? Ele se preocupou em como fazê-la funcionar. Como Edison já havia percebido, a inovação é mais do que simplesmente ter boas ideias. É o processo de fazê-las evoluir a ponto de terem um uso prático, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. A inovação é frequentemente confundida com o quê? Tem gente que acha que inovar é só inventar. Mas essa última, né, a invenção, ela é apenas o primeiro passo para a inovação, para um longo processo, né, de fazer essa ideia ser útil. Ser um bom inventor não é garantia de ter sucesso comercial, não. Então, não importa qual boa seja a sua ideia, né? O público baterá a sua porta só se também for dada atenção à gestão do projeto, como Thomas Edison deu, a gestão financeira, ao comportamento organizacional. Você vê que envolve muitas coisas, tá? E aqui, para nós, já caminhando para o finzinho da nossa primeira aula, vamos falar um pouco sobre as TICs, né? O mundo evoluiu muito nos últimos anos, principalmente quando falamos em transformações digitais. Graças aos avanços desse nicho, a tecnologia da informação e comunicação se tornou um assunto muito relevante. É por causa das TICs que você está agora, neste momento, assistindo esta web aula, ok? As TICs servem como um elo para integrar e promover a comunicação entre as pessoas, né? Ou os setores, ou seja, essa área tem um papel fundamental para quê? Para o desenvolvimento das organizações, né? É através delas que a organização consegue trabalhar de forma remota, compartilhar suas informações, independente da localização geográfica, que é exatamente o que nós estamos tendo aqui na prática, né? A professora Karen está agora na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, né? E você está assistindo esta aula de onde? E isso é graças a quê? Graças às TICs que chegaram e estão inovando os nossos processos de comunicação, não é verdade? Ok, então vamos continuar aqui, vamos avançar. O termo pode parecer novidade, mas a sua aplicação já deve estar profundamente enraizada na rotina da empresa. Então as TICs são, na verdade, olha só, tecnologias da informação e comunicação que impactam a produtividade corporativa, tá? A implementação de ferramentas voltadas às TICs para empresas é fundamental. Atualmente nós temos aí muitas soluções e estratégias, né, nessa gestão de relacionamento para que as empresas implementem em suas operações. Como aqui nós temos o primeiro exemplo, que é o armazenamento em nuvem, né? Com certeza você já deve conhecer, por exemplo, aí o Google Drive, né, que é uma opção que nós temos para armazenar nossos arquivos em Word, PDF, vídeos, fotos, enfim. Então, isso também é um dos elementos, né, que vieram com a evolução da internet, né, das tecnologias de informação. Segurança dos dados, né? Existem aqui diversas ferramentas hoje em dia que protegem a empresa, né, para identificar rapidinho esses ataques nos dispositivos, né? Você baixa aí um antivírus, por exemplo, né? Redes sociais, na era digital atual, é importante que as empresas estejam presentes nas redes sociais, claro, né, gente? E outros meios de comunicação. Então, o gerenciamento de redes sociais é indispensável para que as marcas saibam direcionar suas estratégias. E esse aqui, pessoal, eu quero chamar uma atenção porque foi fundamental, especialmente agora, nesse período de pandemia, que as empresas tiveram que fechar suas portas fisicamente, né? Precisaram se isolar. Então, como dar continuidade? Como vender o meu produto que está estocado? A saída foi criar uma página na internet, nas redes sociais, criar um blog, criar um site e ali divulgar, oferecer seus produtos para que não houvessem percas. Então, mais do que nunca, as mídias sociais cresceram, né? Por conta também da pandemia. Claro, já era um estouro, mas a pandemia fez muitas empresas que não faziam uso da internet verem a importância, né, de ter essa ferramenta, de ter esse aliado na sua empresa, né? E finalizando aqui, então, a nossa primeira aula, nós temos também aqui
a segurança de rede, né, que além de garantir aí, no caso, a segurança dos equipamentos, né, como por exemplo os computadores e tal, eles podem apresentar brechas, estarem, por exemplo, suscetíveis às invasões e roubo de informações, né, que a gente vê muito assim acontecer quando, por exemplo, os hackers invadem uma rede de um banco e tal. Gestão e produtividade. Em tempos de pandemia, olha aqui, é preciso encontrar maneiras de manter os colaboradores integrados, né, e ter uma gestão eficiente de funcionários. Então, para isso, há ferramentas no mercado que ajudam as empresas a realizar o controle dessa jornada, né, das suas equipes. Muito bem, pessoal, então nós chegamos aqui ao finzinho da nossa primeira web aula. Vou mostrar aqui para vocês as nossas referências bibliográficas para que vocês possam fazer leitura desse material posteriormente, né? São materiais que estão disponíveis para vocês. Vocês também têm uma série de materiais disponíveis na minha biblioteca que poderão auxiliá-los ainda mais, né? Aprofundar ainda mais aí o seu estudo, o seu conhecimento. E eu conto com você então na nossa próxima web aula. Não falte, até lá! Educação à distância, mudando realidades.